Olá, está no ar mais um Clipping Eletrônico. No programa de hoje vamos falar de um assunto que provoca arrepios em muita gente. Quer ver só? Reuniões de condomínio. Talvez pela falta de tempo, principalmente nas grandes cidades, muitas pessoas não suportam essa ideia. Por essas e outras razões, fica fácil entender porque esses encontros estão cada vez mais esvaziados. Mas uma nova tendência promete mudar esse cenário. Eu estou falando das assembleias virtuais, uma novidade tecnológica que possibilita ao condômino participar dos debates sem sair de casa, do escritório ou até mesmo do seu carro. Sobre este assunto, vamos conversar com o Marcelo Matucci, que é diretor executivo da Manager Administração de Condomínios. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado. Obrigada pela participação desde já. E também aqui conosco o advogado André Miranda, da MMV Advogados. Seja bem-vindo, tudo bem? Olá, é um prazer. Prazer todo nosso em recebê-los. Eu vou, até porque muita gente falta à reunião de condomínio, e me corrija se eu estiver errado, na ordem de quantos por cento, mais ou menos? Mais ou menos 10% acaba participando de uma assembleia. Nossa, eu pensei que 10% faltasse. 10%? 10%. Isso somente. Assim, já estamos satisfeitos com 10%. Felizes? Quando vão 10%. Olha, mas para fazer, né, para haver a convocação de uma reunião como essa, tão importante que decide aí o seu dia a dia, a sua vida, né, a sua convivência com o próximo, com o seu vizinho, tem uma série de normas e regulamentação, não é isso, doutor André? Explica pra gente. Exatamente. Existem diversas formalidades, né? Porque deve ser cumprida a convenção condominial, deve haver uma convocação em cumprimento ao prazo estipulado na convenção condominial e deve ser colocada nessa convocação toda a pauta que vai ser deliberada sobre aquele dia. Então, essa é uma das formalidades que precisam ser realizadas para se realizar uma assembleia condominial. E isso deve ser feito mais ou menos em quanto tempo com antecedência? A convenção que determina, né? Normalmente de 10 a 8 dias. A convenção já fala que são a convocação de 10 a 8 dias. E aí, nesse documento, vamos chamá-lo assim, é aquele que fica disponível na portaria, onde as pessoas assinam e que estão cientes dessa reunião. Exatamente. Todo mundo assina? Todo mundo recebe a convocação, todo mundo deve receber. É obrigado que todos os condôminos recebam essa convocação. E aí eles irão na Assembleia de acordo com a pauta do dia para deliberar sobre o assunto. Mas você não entendeu a minha pergunta. Todo mundo assina que recebeu? Todo mundo tem que assinar. 100%? Ou comprovante até do recebimento do correio, o AR, comprova o recebimento dessa convocação pelo condômino. Mas aí fica satisfeito lá a administradora que comparece somente 10% desse total? Ficamos satisfeitos quando vão, a gente gostaria que fosse o 100%, né? Por isso que tem essa ferramenta, que a intenção é envolver mais condôminos. Não vou entrar no virtual ainda, porque eu adorei, vocês vão amar em casa, só para refrescar a sua cabeça aí. Aquela pessoa que não pode participar dessa reunião, como é que ela se faz representar? Poderia ser através de procuração, né? Poderia otorgar uma procuração para um procurador, onde ela vai estar presente, representada por um profissional ou um outro condômino qualquer. E aí essa procuração é como qualquer outra procuração, que existe toda aquela burocracia, que tem que reconhecer firma, assinatura, aquilo tudo, isso assim? Depende do que está previsto na convenção. Se na convenção diz que tem que ser com firma reconhecida, ou que tem que ter poderes específicos para representação, então deve ser cumprido o que está estabelecido na convenção. Então varia muito de prédio para prédio ou de condomínio para condomínio. Com certeza, cada condomínio tem uma convenção. O que acontece, na verdade, as pessoas dão a procuração quando o assunto é mais polêmico. Quando não podem participar, dão a procuração quando o assunto é mais polêmico. E quando o assunto é mais polêmico, é aquele assunto que toca no bolso da gente? É assim? Nem sempre. Tem sorteio de vagas, né? Tem outros assuntos também polêmicos. Então eu vou dizer que esse é o segundo assunto. Primeiro que põe a mão no bolso, segundo o sorteio de vagas. Perfeito. E o terceiro é qual? Mesmo. A terceira eleição de síndico é um assunto também que tem sua relevância. A aprovação das contas é um assunto também relevante. Mas assim, quantas pessoas não vão, o que é decidido naquela assembleia, tenha 2, 3, né? Aquilo é aprovado. Então isso é importante. Essa era a minha próxima pergunta. Porque assim, olha, se de 100 compareceram 10%, eles têm essa autonomia para fazer valer o que foi decidido ali. Perfeito. Ninguém pode questionar depois. Sim. Algumas
assuntos, a alteração da convenção, tem um quórum específico, mas são poucos assuntos que têm um quórum específico. Os demais, qualquer assunto, aumento do condomínio, demissão de funcionários, qualquer assunto com um quórum simples, ou seja, com as pessoas que estiverem presentes, aquele assunto é deliberado. Aquele que esteve ausente, ele tem que cumprir aquilo que foi deliberado. Desculpa, mas não dá mais tempo de discutir. Isso. E ali, uma vez feita a ata, fechada a ata, passa-se para o próximo assunto. É isso. Perfeito. Exatamente. Bom, já contamos, já fizemos aí uma explanação para você que faz parte do condomínio, relembrar para você que não faz, aprender, mas agora a novidade que está no mercado, que é, gente, a reunião virtual, a assembleia virtual de condomínios. Isso vale para qualquer tamanho, porque eu sei que o Matuque, que está aqui comigo, que é diretor executivo da Manager, ele administra um condomínio onde é o maior da América Latina, não é isso? Maior em extensão da América Latina. Em população? População, não. Não chega a ser o maior? Não é o maior. Tem condomínios até de 1.300 apartamentos, especificamente esse de 950 apartamentos, mas em extensão ele é o maior condomínio urbano da América Latina. E em quanto tempo está implantado essa assembleia virtual? Essa assembleia virtual foi realizada no mês passado, né? Na verdade terminou esse mês, desculpa, ela começou no final do mês passado e ela foi 30 dias de duração. Foi a primeira assembleia 100% virtual realizada no Brasil. 100%? Essa é a primeira assembleia 100%. Então vamos explicar para o pessoal de casa o que é 100% virtual e como ela funciona. Porque o André nos contou, doutor André, e você que está chegando agora, que é assim, existe toda uma norma, uma regra para ser cumprida, não é? De datas, inclusive, de convocação, de períodos, de presença. Como é que é na virtual? Então, as assembleias presenciais são aquelas ao qual o condomínio vai a um local e discute, delibera e vota. Essa é a assembleia presencial. Essa modalidade da assembleia digital, que nós chamamos de digital, ela é feita toda dentro do ambiente da internet, via web, não é num só dia, ela pode ser feita durante 30 dias. Os assuntos são discutidos e, num determinado momento, é votado. Então, o condomínio ele pode discutir o assunto, tirar a sua dúvida no trabalho, à noite, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ele pode, né? E alguém vai estar respondendo aquele assunto posteriormente. E um período especificamente para votação. Dessa forma que funciona. O bom é que não tem briga, né? Não tem briga. Ninguém escuta o outro ficar alterado nem inflamado, né? Se me permitir, assim, por que foi feita a Assembleia Digital? Por que nós queremos, né? Para começar, é uma inovação, né? As coisas têm que caminhar. Evoluir, claro. As convenções, existe uma hierarquia legal, né? A lei é soberana, existe a convenção, o regulamento interno, a assembleia e síndico. Um tem que acatar o que o outro fala. As convenções antigas falavam que era só por correspondência até fax. Hoje as convenções novas falam que eu posso mandar uma convocação por e-mail também. Então é uma inovação, né? É um processo de inovação. A Assembleia Digital é um processo. Então me fala as etapas. Vocês o fazem através de e-mail ou ainda fazem a notificação através de correspondência, através dos correios? Ok. Como o doutor André falou, a lei ela não esclarece esse assunto, mas ela permite, né? Se ela é omissa, ela permite. Eu gostei disso. A convenção, ela determina algumas coisas e que eu cumpro. Por exemplo, a convenção, normalmente no condomínio, ela fala que eu tenho que mandar uma correspondência à residência dele, informando dessa assembleia. Eu faço dessa forma. Eu mando uma convocação para esse condômino, dizendo onde é a assembleia, né? Qual o site, o local, qual é o dia da votação. Todos os passos. Não, local não. Local pode ser qualquer um. O local é o site, né? É um ambiente virtual. Um ambiente virtual. É um ambiente virtual. Então, assim, ele recebe esse papel da mesma forma como fala a convocação. Certo. Desculpa, a convenção. E o resto, a convenção, ela é omissa. Ela não fala que tem que ser no salão de festa. Ela não fala que tem que estar todo mundo presente. Ela não determina isso. Não? Mas ela determina outras regras. Talvez existam convenções que prevêem que as assembleias devam ser presenciais. Nesse caso, acredito que poucas delas, ou talvez raramente, isso é previsto, né? Mas se prevê alguma coisa que a assembleia deva ser presencial, aí deve ser alterada a convenção condominial para ele poder aplicar essa assembleia virtual, né? Essa tecnologia. Doutor André está certo. Se a convenção determina presencial, tem que ser presencial. Só que assim, sinceramente, em 22 anos, eu nunca vi uma convenção... Quantos anos administrando? 22 anos administrando condomínio. Você falou em 10%, eu fico assustado de arrepiar mesmo. Mas é isso mesmo. Em 22 anos, eu nunca li nenhuma convenção que determina a forma. Porque a lei, na verdade, as convenções são muito cópias
de 1964, né? Seguem uma linha da lei de 64. E naquela época não tinha internet, não tinha essa discussão digital. Então, né, assim, a lei é omissa. Não contemplava mesmo, claro. E da mesma forma, assim, um juiz ele pode mandar prender e soltar uma pessoa de forma virtual. Ele pode entrar numa conta, né, um juiz, e tirar, né, penhorar aquele valor de forma virtual. A Assembleia é muito mais simples. Muito mais simples. Muito mais simples. Em que momento, doutor André, como advogado, o senhor vê impedimento, você vê impedimento para ser implantado realmente num condomínio esse tipo de facilidade? Só mesmo através do estatuto? Se a convenção prevê, claro que a convenção, no caso da convenção, é omissa e a própria lei do Código Civil é omissa, ele poderá implementar essa questão da Assembleia Digital. Todavia, pode haver discussão judicial enquanto a isso, né? Então, eu aconselho que nos novos condomínios ou em condomínios que queiram implementar essa situação, que seja deliberado através de ou alteração de convenção convenção condominial ou através de uma assembleia específica para aprovação, né? Que só vão comparecer também lá no máximo 10%. Exatamente. Agora, no caso da alteração da convenção, precisaria de 2/3, né? Será um quórum específico para alteração da convenção. E aí foi fácil, nesses condomínios já implantados, não. a presença de 2/3? Seguindo a orientação do doutor André, nos condomínios que eu estou fazendo, não tem a exigência de fazer presencial. Então não houve a convenção é omissa. Entendi. A convenção é omissa. Então eu estou acatando o que determina a lei. Existe uma lei, que é o novo Código Civil, né, de 2002, e estou acatando o que determina a convenção. Ela é omissa. Pelo que eu entendi, a forma de convocação continua a mesma. Manda-se a carta, a pessoa tem que fazer a sua assinatura, dizendo estar ciente, né, do que vai acontecer, quando vai acontecer e como vai acontecer. Isso aí está tudo igual. Vamos para a segunda etapa. Ok. O que muda? O que muda? Ele tem um período, como a Assembleia Presencial e a Assembleia Digital, elas são similares. Então, na Assembleia Presencial, eu chego no local, assino aquela relação de presença que eu vou participar. Certo. É eleito um presidente, um secretário, que expõe o assunto que tem que ser discutido, é discutido e se vota. Na Assembleia Digital é semelhante. Eu entro num site próprio do condomínio que nós desenvolvemos, todos os nossos condomínios já têm um site próprio, então eu conheço esse condomínio quando ele entra nesse site, eu já me relaciono com ele. Ele entra num local específico da Assembleia Digital, onde ele assina o livro de presença. Isso onde através ele fala de que senha? Ele já entrou num local onde eu já me relaciono com ele e eu me identifico. Da mesma forma da presencial, quando ele vai num salão de festa, ele já passou pela portaria, ele já veio do apartamento dele, eu já o conheço. Certo. Dessa mesma forma, eu já me relaciono com esse cliente, né? Eu mando boleto para ele reserva salão de festa, ele vê que entrou na portaria dele, eu já tenho um relacionamento com esse condomínio. Você tem essa câmera online para que as pessoas possam acompanhar o próprio condomínio? Sim. Já existe um relacionamento íntimo, num site, com uma série de serviços. Esse é só mais uma inovação. Então ele entra nesse local específico do site, que é a Assembleia Digital, ele assina que ele quer participar, eu dou um período de 1 semana para ele assinar que ele quer participar. Num determinado dia que determina na convenção, na convocação, o assunto começa a ser discutido, o assunto é apresentado e, passadas umas 2 semanas mais ou menos, entendemos que o assunto não tem mais o que ser discutido, o assunto é votado. Tá, essa discussão que é o foco, né? Bom, porque ali você só coloca o que você pensa, porque a questão do que o outro pensa, né? Quando ele retruca, que pode dar confusão, não é assim? Como é que é? Tem discussão também digital? Eu vou ser muito Ou um não sabe o que o outro está pensando? Não sabe. Existe é um fórum. É um fórum, ele coloca a opinião dele, ele faz a pergunta, o presidente responde, ou nós respondemos, um advogado que está assessorando aquele assunto responde. Mas eu quero ser muito sincero com você, eu estou muito surpreso. As pessoas têm, assim, de qualquer idade, têm sabido se relacionar, na verdade, nesse fórum. Têm sabido, talvez até constrangidos, até pelo fato de ficar lá gravado o que ele falou. Então, assim, eu tenho sido surpreso, porque as pessoas têm, assim, eu mando o manual junto, como ele tem que acessar, como que se comporta, né? A gente manda um material junto de apoio,
Mas assim, eu não tenho tido nenhum problema. Que bacana. Eu não tenho tido nenhum problema. Já diferente de uma assembleia, que às vezes a pessoa mais exaltada, né, pode ter um comportamento inadequado. Peguei um trânsito danado, voltei para casa, cheguei atrasado na assembleia, e o outro fala assim, tem que aumentar o condomínio, você vai olhar para a cara dele e vai falar o que? Ah, eu também concordo, mas é isso mesmo. É o estresse do dia a dia. Essa pressão de viver numa metrópole